A nossa igreja, eu tenho dito que está em dívida com a própria história, porque no que o pentecostalismo diz respeito, ela é uma das primeiras em Angola. Para ter uma ideia, ela começa nos anos 1938 com um casal de americanos, Edmund Stark e a Pearl Stark, que vêm para Angola, desembarcam a partir do Lubito, passam no Kwanza Sul, e no Bié, então, eles começam a trabalhar. Isso é naquela era colonial, antes da independência. Mas este casal americano, um sul angolano, um ano depois faleceu o marido, em 1939, justamente dia 22 de março. Agora estamos em março. A esposa ficou um tempo e depois volta para a América. A igreja teve dificuldades. Depois vem a era pré-independência, dos movimentos, então a missão não avançou como devia ter avançado, porque houve muitos conflitos que o país viveu, também a África, que é a própria descolonização. A igreja ficou muito para quem ficou atrás, não avançou, porque a independência era um facto, as guerras, o conflito armado, tudo mais. Assim, resumindo, só em 1986 é que foi restaurada. Então, daqui estamos a falar há 39 anos. Mas no contexto do mundo, a nossa igreja, ela vem das Américas, ela foi fundada dia 19 de agosto de 1886, até mesmo antes daquele evento do Azusa Street. Então, uma igreja antiga, é uma das igrejas mais antigas no pentecostalismo. A Igreja de Deus em Angola está praticamente em todo o país. Digo praticamente porque falta consolidar a província do Bengo e de Malange. Agora, no contexto da nova divisão geográfica administrativa, aí há que fazer um ajuste, mas senão está implantada em todas as províncias, consolidar um pouco mais a missão no Bengo e em Malange. Há pastores provinciais, que são para os supervisores, levando o evangelho. Apenas queremos dar mais velocidade no que diz respeito ao evangelismo e missões, para que ela possa ter a própria visibilidade, porque há quem não conhece, mas ela está em todo o país da Angola. É um desafio grande. Nós, como dizia, a nossa conferência foi de 8 a 10 de novembro do ano passado. Nós entramos na liderança e, quando tomamos posse, falamos daquilo que na altura soou como nossa visão, sobre a restauração da própria igreja. Lançamos então os 3 R's, que é restauração, revitalização, que é palavra, ensino, e reeducar. São eixos que naquela altura e agora pensamos que era o avanço, era o pontapé de saída para a nova liderança, mas em termos de projetos nós queremos avançar um pouco mais naquilo que o ensino e a educação diz a respeito. Temos, por exemplo, uma escola teológica, que é o CEID, isso é Seminário Evangélico da Igreja de Deus, que é CEID. Está aqui em Luanda, no Golfo 2, trabalhando, mas o CEID, como escola bíblica teológica, só está em Luanda. Nós estamos agora a dar o curso de teologia, bacharel em teologia, e temos 24 alunos desta vez. Começamos com o ensino médio, naturalmente, agora estamos a avançar com os que já fizeram o ensino médio. Temos 24 alunos, mas que a educação, sendo o pilar de qualquer organização, até de um país, não queremos que fique apenas o CEIB, como escola bíblica, apenas em Luanda.
Então, a ideia é levar o CEIB nas províncias. Nós entramos na liderança, como bem perguntou, agora queremos regiões. Temos a região centro, que comporta o Ambo, Bié, Benguela e Kwanza Sul, a região centro. Temos a região sul, que é a Huila, Namibe, Quando Cubango e o Cunene, é a região sul. A região norte, mais agora extensa, nós temos Luanda, agora com outra província, em Curibengo, Luanda, Malange, Bengo, Uige, Cabinda e Zaire, na região norte. Então, a educação deve também expandir-se, não só em Luanda, queremos que no futuro, não esse ano, daqui a 2 anos, então, haja escolas bíblicas da nossa igreja nas regiões que acabei de mencionar. Por enquanto, em Luanda, e temos também apoio técnico, não é? Com o Brasil, que é a nossa cooperação, a cooperação África-Brasil, Brasil-Angola-África, como falamos, Brasil-África. Temos aqui 2 missionárias que também estão lecionando na escola teológica, onde também sou professor, já fui antes, ainda sou parte do corpo docente. Então, a educação até agora é um dos pilares que queremos levar avante nos próximos anos para que cada região também tenha uma escola a este nível, com curso básico, médio, até, por exemplo, ao bacharelato. É verdade, nós pensamos nisso porque pela primeira vez, quando a gente assumiu a igreja, no executivo que lidero, temos uma irmã como membro do executivo, que é do executivo. Agora, temos também irmãs que são diretoras de departamentos. Por exemplo, minha esposa, ela é diretora nacional do departamento do discipulado da mulher. E cada pastor provincial, da minha esposa, é líder daquele departamento, que são as senhoras. E no executivo, são 6 pastores, que é o executivo da igreja, e uma delas é irmã. Acho que devia ter mais irmãs, mas também às vezes há que ter irmãs que postular, dão um contributo, têm voz e tenham alguma resposta a dar, não só para equilibrar o gênero. Mas estamos dando espaço às mulheres. Por exemplo, nós, esse mês de março, aqui eu estou a dirigir, são as mulheres que estão dando a palavra, a direção do culto. Esse mês todo são as mulheres que estão a serem encorajadas a pregar o evangelho, a moderar os cultos. Mas creio que ainda é um desafio para as mulheres, mais mulheres no ministério, mais mulheres, é um desafio. Mas não há tabus. Por exemplo, temos pastoras, temos em Benguela, temos 2 pastoras, temos pastora na Huila, temos 3 em Luanda, também temos pastoras que são bem formadas, então é nosso orgulho. Eu não posso falar com conhecimento de causa de algo que terá acontecido, que trouxe a desavença ou litígio, mas não descarto acontecer, porque provavelmente alguma igreja, numa região ou numa outra, isso pode, somos humanos, é algo passível, é algo que pode ter ocorrido, mas que haja um histórico forte do tribalismo que levou a igreja em patamares mais complicados, não. O que houve no passado, que também conhecemos, é aquelas lutas internas de liderança, quer nas províncias ou na direção mais acima, que é no país. Isso há sempre, aqui e acolá, algum desequilíbrio no entendimento, mas que uma guerra assim declarada de uma tribo contra outra, que levou a igreja a dividir-se, não temos esse conhecimento por enquanto. Eu acho que as dificuldades são as que também devem ter as demais denominações, acho que são as mesmas. Eu acho que é mesmo impor uma filosofia de evangelizar, ter novos membros convertidos, fazer missões e não só pescar nos aquários, tirar de uma denominação para a nossa. Esse é um desafio, porque muitas às vezes vêm para uma denominação porque lá tem algum problema, tem litígio, tem desavença,
Você bate palma, porque mais um irmão, mais uma igreja, mais 4 jovens, mas talvez de uma outra igreja, irmã. E lá tem conflitos. Isso não é evangelismo. Evangelismo é numa zona que não tem cristãos, um terreno fértil, que não tem luz. Então, somos a luz do mundo. Então, esse é o desafio. Agora, onde é que não tem igreja? Por exemplo, em Luanda. Aparentemente, tudo que é canto tem igreja. Agora, são genuínas, não são, você não pode julgar. Então, acho que o desafio é saber qual é o terreno fértil para você chegar e evangelizar. Sem ferir a que você encontrou, sem entrar no aquário, não pescar no aquário. Acho que o desafio é encontrar um terreno propício de pregar pessoas que não são convertidas mesmo. E não se alegrar com quem desistiu de uma sua antiga igreja ou por rebelião saiu e vem você bater palma. Eu acho que para mim isso é um desafio grande. Encontrar espaços neutros, abertos, onde não tem mesmo evangelho. E aí tem missões. Por exemplo, nós, quando Cubango temos regiões, tem uma exceção, ir em lugares que não tem mesmo igreja. Mesmo em Luanda também tem um desafio, que aparentemente todo mundo é cristão, mas talvez não. Então, encontrar esses espaços para pregar, para mim acho que é um desafio que nós enfrentamos enquanto denominações cristãs. É um assunto, quando falamos de misticismo, é tudo misticismo agora. Mas é assim, ouvi faz algum tempo, alguns anos, né, que a rádio, a televisão tem mostrado, até desencorajado, algumas crianças são acusadas que são feiticeiras. E veja quem acusa. É um líder de uma talvez seita, talvez uma denominação, não sei. Eu acho que isso não é evangelho. Porque Jesus Cristo, na sua abordagem, se alguém tivesse demônio, ele expulsava. A igreja prega o evangelho puro. Evangelho que é a palavra de Deus. Se eventualmente uma criança está possessa, é uma criança com demônio, o evangelho fala que ela curai os enfermos, purificai os leprosos. Mateus 10, 8 fala dessa passagem, que fala para os discípulos para irem. Então, o evangelho é poder de Deus. É para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para assistir os pobres, as viúvas, e não para acusar e não fazer nada. Então, acusar e não fazer nada, isso não pode ser igreja. Só uma denominação. Agora, indo assim, irmão Pedro Alexandre, é que no passado, no africanismo que nós temos lido, não é? E temos acompanhado, alguns homens que eram curandeiros, por exemplo, ou quimbandeiros ou curandeiros, lá nas aldeias que eram curandeiros, provavelmente na cidade é curandeiro, mas com capa de uma igreja, de uma denominação, por exemplo. Então, a prática continua. Ou seja, era curandeiro e agora coloca uma cruz, coloca uma parede, coloca lá um nome. Então, você vai para lá, ele não fala da palavra. Fala a tua mãe, isso aqui é o teu pai. Quer dizer, você está doente assim, não tem emprego, é a tua mãe. Então, ali, pede isso, pede aquilo ali. Alguns cobram oração para libertação. Cobrar oração, isso é cúmulo. Então, é ali onde isso vem de seitas, de feitiçaria, em que alguns não são, talvez, vocacionados. Não tem formação teológica, ninguém lhe consagrou, então está lá e diz que é pastor. Pastor da onde? Mas é um assunto muito complexo. Mas acho que isso de misticismo está em todo lugar, mas não são igrejas. Não digo como um negócio, mas tem motivado muitos. Alguns que socialmente não conseguiram se impor, acham que abrindo algum lugar, uma cruz, e cantando vai ter as pessoas, e vai ter dízimo, vai ter ofertas. Não seria quem não tem emprego ou não estudou que é pastor, não. Acho que Paulo era construtor de tendas. Deixou as tendas. Pedro era empresário. Pedro era pescador. Tinha barco, tinha rede. E é do barco, da pesca, que Pedro saiu para pregar o evangelho. Mateus era coletor de impostos, estava na corte. Quem tinha impostos, como Zaqueu, tinha dinheiro, mas foram chamados. Eu me formei em engenharia, informática. Então, ser pastor não é apenas quem não conseguiu estudar, agora
como refúgio. Mas, irmãs, eu acho que alguns que não têm emprego, não têm sucesso na vida social, acho que o refúgio é abrir uma igreja. A igreja não se abre, a igreja não se abre. Você abre uma cantina, mas igreja, só Cristo, que na cruz morreu e fundou a igreja. O resto é denominação. A igreja é uma. A igreja é uma. Então, isso de fazer negócio, há essa motivação. Há essa motivação, infelizmente. Agora, em Angola também agora com esses ventos, não escapa, isso também já estamos a ver. A gente vê algumas postagens aí nas redes sociais, acho que aquilo é mais negócio que motiva do que o evangelho. Parcerias. Bem, nós, enquanto IDA, estamos dentro do Conselho da Igreja Cristã de Angola, que é o SICA. Estamos no SICA. Então, o SICA o SICA é conhecido enquanto conselho. Estamos com o SICA. Temos parceria fora do país com o CEID, que é o Seminário Evangélico da Igreja de Deus no Brasil, e com a agência que mandou aqui missões. Agora, pensamos criar mais parcerias a nível também nacional, até, por exemplo, com ONGs que fazem algum projeto na agricultura, por exemplo, nas províncias. Também pensamos em fazer parceria com as ONGs. Por enquanto, estamos no SICA e estamos com o Brasil, com o CEID, que é Educação Cristã, mas pensamos ter outras parcerias a nível nacional e também a nível internacional. Agora, em outras igrejas, esse também é meu foco, é termos o CEID como uma escola bíblica não somente para a IDA, que pode receber mais professores e alunos fora da IDA. Então, a gente pensa em fazer parceria com outras igrejas pentecostais nessa escola, que mandam alunos e até professores, uma escola que é a escola bíblica, que se abra para as igrejas e não só para a IDA. Em 2020, tínhamos alunos da Assembleia de Deus, que pela distância optaram, e foi bom, eram assembleanos, estamos lá e é bonito. Então, não temos muitas parcerias por enquanto, queremos tê-las, queremos fazer, mas estamos agora na liderança há 4 meses, então ainda estamos a conhecer a casa, mas pensamos em fazer parcerias. É difícil falar porque naquela altura havia outra liderança e nós não queremos julgar o que não foi feito, mas agradecemos até onde a igreja chegou. Mas no campo geral, a IDA, que em 1938 teve um missionário, depois parou devido a esses conflitos, foi restaurada em 86 na Ilha do Cabo, em Luanda, então faz 39 anos. De lá para aqui, ela teria mais parcerias, é verdade. Também teria mais escolas robustas como outras, também é verdade. Agora, o que se passou para que não houvesse parcerias é difícil falar, porque a tendência era julgar, ou então não conseguimos explicar. Mas, numa só palavra, é que o contexto que ela viveu não foi favorável para que isso acontecesse. Se internamente houve algum desequilíbrio, desavença na liderança, acho que não ajuda também alguém a se juntar. Então, às vezes, era preciso a casa ser arrumada para depois pensar um pouco mais fora da caixa, fora de casa, para ter parcerias. Há vantagens claras, porque é sempre para as igrejas, temos que congregar ideias. Tem partes boas desse ecumenismo, por exemplo, até para o governo, às vezes, passar uma informação do que se queira fazer, passa para o SICA e o SICA comunica às igrejas, ou então, associados. Assim, em termos de vantagens, o SICA, por exemplo, faz tem um programa anual e formação, estudo bíblico, em que são programas que os membros fazem parte
vão se beneficiar. Quando há um programa que foi traçado, então, os que fazem parte do conselho participam. Quando há um seminário, a gente participa. Quando há uma ideia que o governo quer a borda das igrejas, a gente vamos emitir uma opinião que a gente acha desse assunto. Agora, por exemplo, dia 4 de abril, Dia da Paz, o governo tem uma ideia, por exemplo, o governo passa para o SICA depois canaliza para as igrejas, faremos o quê no Dia da Paz? Haverá palestra, o que haverá sobre o Dia da Paz? Então, o SICA é sempre bom ter esse grupo de igrejas que podem pensar igreja, pensar o avanço, pensar a sociedade. É sempre bom termos esse calor humano, não é? Ouvir o que fazem os demais e trocar experiências. Acho que essa é a comunhão que se quer, que também tem vantagem. Há uma palavra que a gente acha que política é para políticos, mas política, no que a palavra diz respeito à sua etimologia, é falar do bem-estar de um povo, é discutir ideias que fazem avançar uma sociedade, no que é política. Bem, a pergunta é sobre a paz, que também faz parte da política. Política é o bem-estar. Eu acho que a nossa paz foi conquistada, finalmente, em 2002, e hoje temos um país sem armas a dispararem, sem armas, é arma de manutenção para a nossa integridade territorial. Mas, sim, a paz não é só falar das armas. A paz é paz social também, que é a mais importante. Eu acho que dizer que a corrupção existe na igreja não há dificuldades, porque, infelizmente, é um mal que existe, mesmo depois da guerra, por exemplo, a corrupção é um mal que nós temos que enfrentar. Quando falamos da corrupção no Estado, quem está no Estado, na rua, no trânsito, quem está a conduzir, a corrupção existe. Acho que não é só questão da igreja, acho que é uma questão social que afetou todos os setores. E o cristão está envolvido na escola, no hospital, na rua. O cristão também está nas empresas. Então, é uma questão que devemos trabalhar. Agora, a igreja devia ter uma postura diferente, fazer diferença, ser sal da terra, luz do mundo, mas, infelizmente, a corrupção está em todos os lugares. Eu acho que é um momento bom para Angola, 50 anos de independência em novembro, estamos há poucos meses, vejo o governo angolano movimentado e a trabalhar para uma celebração condigna. Nossa mensagem é que, enquanto Angola celebra 50 anos de independência, nós também, enquanto cidadãos angolanos e cristãos, possamos também ver o nosso balanço nesses 50 anos de independência, no que o Evangelho diz respeito, no que a unidade das igrejas de líder diz respeito. Porque se Angola faz 50 anos de independência, mas as igrejas vivem em conflitos, os pastores vão aos tribunais por causa do terreno, meus membros, teus membros, então estamos atrasados no tempo e no espaço. Então, a independência política de 50 anos também que possa ser uma reflexão de nós líderes, em termos de mentalidade. Será que estamos bem nas igrejas, livres de confusões, de litígios? Cada igreja tem quantos anos para também medir o grau do tempo, para também ter paz e celebrar a paz. Então, celebrar essa paz da Angola com a paz também na sua igreja, a paz na sua família. Então, a mensagem é que essa paz que Angola tem aos 23 anos e em 50 de independência é uma mensagem de que a estabilidade é necessária para Angola, é verdade, com 50 anos, mas para as igrejas, as lideranças. Tudo quanto é motivo de confusão, temos que evitar. Se vai dar problema, trabalha já para não ter problema.
Se vai dividir, vai já para não dividir. Temos que ter paz, para que ao fazer 50 anos, também temos paz nas igrejas, paz nos lares, na juventude, e é uma paz efetiva. Essa mensagem é de tolerância, de saber perdoar. Porque às vezes o que dá conflito é a razão. Tenho razão, a razão. Só a razão você vai lutar. Se fosse a razão, Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Comeu, eu tenho razão, agora morre. Mas ele, com a razão que ele tem, foi à cruz. Ele não tenho razão, eu avisei. Não, ele teve razão que avisou, mas Deus sou filho. Então, a razão às vezes é que dá confusão. Haja mais perdão, haja mais abertura. 50 anos é meio século. Haja mais perdão nas igrejas, entre líderes, nas mamães. Haja mais perdão. Somos um país independente. Com perdão nas igrejas e no país, com os 50 anos, Angola pode avançar. Então, é perdão, reconciliação, perdoar mesmo, viver essa paz com uma paz interior. Muito obrigado. Eu agradeço esse contato com ideias positivas. Não conhecia, agora já estou conhecendo por essa entrevista e por essa ocasião.